Bom, pessoal, dando continuidade à nossa segunda parte da aula de exames complementares em otorrinolaringologia, agora nós vamos tratar de tomografia de ossos temporais. Tomografia de ossos temporais que também você pode ver com outros nomes, como tomografia de região mastoide ou mesmo tomografia de ouvido. Mas tomografia de ossos temporais talvez seja o nome mais consagrado deste exame de imagem. Vamos lá? Então, antes de falar exatamente da tomografia de ossos temporais, a gente precisa ter, claro, uma ideia muito importante da anatomia da orelha. Se a gente não sabe a anatomia da orelha, se a gente não entende a anatomia da orelha, muito dificilmente a gente vai entender quais são as relações entre as estruturas, o que eu vou estar conseguindo observar em cada corte da tomografia. Então, aqui, só um breve resumo da anatomia da nossa orelha, né? A gente tem a orelha externa, que começa com o pavilhão auricular, conduto auditivo externo, lembrar que o conduto auditivo externo ele tem uma porção cartilaginosa e depois uma porção óssea, chega até a membrana timpânica. Membrana timpânica eu dou início à orelha média. Na orelha média a gente tem membrana timpânica, os ossículos, martelo, bigorna e estribo, e a gente tem também aqui tuba auditiva, chegando na orelha média, que a gente também chama de caixa timpânica. Lembre-se que nessa imagem não está representado, mas a região mais superior da caixa timpânica, também chamada de ático da caixa timpânica, ele se comunica com uma região chamada de antromastóide. Então, existe uma comunicação entre a orelha média e a região mastoide, que não está aqui representada. E, por fim, a gente tem aqui a orelha interna, representada pelo labirinto, né? Então, a gente consegue ver aqui o sistema vestibular, formado pelos canais semicirculares, essa região mais central, que seria o sáculo, o trículo, né, e as ampolas que estão no início dos canais semicirculares, e aqui a região coclear, as espiras da cóclea, com os nervos que adentram até a orelha interna, que seria o nervo vestíbulo coclear, e o nervo facial, que não está aqui representado nessa imagem, mas que também é um nervo que caminha pelo conduto auditivo interno. Então, bom, pessoal, essa aqui seria uma representação da nossa orelha, orelha externa, orelha média, orelha interna. Se a gente for pegar especificamente a orelha média, que está aqui com essa representação esquemática, veja bem, aqui a gente tem o final do conduto auditivo externo, membrana timpânica. A membrana timpânica se conecta ao martelo, que é esse primeiro ossículo que está aqui representado. O martelo se conecta com a bigorna a partir da articulação incudo-maleolar, e a bigorna se articula com o estribo a partir da articulação incudo-estapedial. Então, a gente tem membrana timpânica e os três ossículos, martelo, bigorna e estribo, e o estribo chegando aqui até a janela oval, ok? Chegando aqui à janela oval. E a gente tem, dentro dessa caixa timpânica, dentro da orelha média, algumas regiões, como a região epitimpânica, epitímpano, que seria a região mais superior da caixa timpânica, e a região hipotimpânica, que seria essa região mais inferior da orelha média, que se comunica com a tuba auditiva, a tuba de Eustáquio. Se a gente passa algumas linhas para representar a orelha média como com essas paredes, né? Então, a gente tem uma parede da orelha média que é a parede lateral, representada por quem? Pela membrana timpânica. Então, a gente também pode chamar essa parede de parede membranácea, tá certo? Nós temos uma parede lateral da orelha média, que é a parede que é representada pelo labirinto. Também pode ser chamada de parede labiríntica. Nós temos aqui uma parede que é a parede superior, também chamada de tegmento, e nós temos aqui uma parede que é a parede inferior. Lembre-se, aqui nessa imagem não está representado, mas na parte inferior da orelha média, a gente tem a veia jugular. Então, também pode ser chamada de parede jugular, tá ok? Lembrando que, se a gente observa essa imagem de uma maneira tridimensional, a gente ainda teria a parede posterior, que seria essa região aqui por onde eu estou passando a seta do mouse. Então, essa aqui seria a parede posterior, é a parede que tem íntima relação com a região mastoide, então também pode ser chamada de parede mastoide. E a gente tem a parede anterior, que neste caso aqui a gente não está visualizando a parede anterior, porque a gente tem essa parede ela foi retirada para a visualização dos ossículos. Mas lembrar que a parede anterior ela tem uma íntima relação com a artéria carótida. Então também pode ser chamado, essa parede pode ser chamada de parede carotídea ou parede carótica. Se a gente visualiza, portanto, a orelha média como um cubo, essa orelha média ela poderia ser representada, portanto, desta maneira que está aqui. Então, aqui, nós abrimos esse cubo, nós abrimos a parede membranácea, né? Aqui a gente consegue observar membrana timpânica, martelo e bigorna, tá ok?
A parede que está aqui no fundo representada é a parede labiríntica. A gente consegue ver aqui janela oval, janela redonda e promontório, que é uma das espiras da cóclea. A espira da cóclea, ela forma essa proeminência na caixa timpânica, então forma esse promontório. Aqui a gente consegue ver, ó, parede posterior. Parede posterior é a parede que se conecta com a região mastoide, então também é chamada de parede mastóidea. Inclusive, lembre-se que a orelha média, ela se conecta com a região mastoide a partir dessa região chamada de ádito, seria o ádito do antro mastóide, é a entrada do antro mastóide. Então, é por isso que, eventualmente, você tem um processo infeccioso na orelha média que pode se estender à região mastoide, tá ok? Nós temos a parede anterior, apresenta íntima relação com a artéria carótida, por isso também chamada de parede carotídea. A parede inferior, ou assoalho da caixa timpânica, apresenta íntima relação com a veia jugular, por isso chamada também de parede jugular. E nós temos aqui a parte superior, a parede superior, também chamada de tegmento timpânico, tá ok? Então, tegmento. Então, essa seria uma representação cúbica daquilo que a gente tem na orelha média, tá certo? Essa representação é importante para a gente ter uma ideia de quais são as paredes que compõem a nossa orelha média. Lembre-se também, antes de falar exatamente dos exames de imagem, que a nossa orelha interna, representado aqui pela cóclea, pelos canais semicirculares e aqui pelo nervo vestíbulo coclear, passando pelo conduto auditivo interno, é uma estrutura complexa, uma estrutura tridimensional, que no exame tomográfico eu vou ver como um corte. Então, não espere ver na tomografia todas as espiras da cóclea. Não espere ver na tomografia todos os canais semicirculares. Muitas vezes você vai ver um corte de um canal semicircular, tá certo? Então aqui, por exemplo, nessa imagem, eu coloquei, vamos fazer um corte nessa cóclea. Quando a gente faz um corte nessa cóclea, olha como é que a gente vai visualizar essas espiras. A gente vai visualizar as espiras da cóclea como várias pequenas estruturas arredondadas. Isso também é válido aqui para essa região dos canais semicirculares. Quando eu fizer um corte, pessoal, aqui nos canais semicirculares, a gente muitas vezes não vai conseguir ver todos os canais semicirculares. A gente vai conseguir ver um canal semicircular. Quando a gente mexe mais um pouco a imagem, a gente consegue ver outro canal semicircular, tá bom? Então, isso aqui é só para nos lembrar que não vamos esperar encontrar essa imagem assim como a gente vê nos livros de anatomia, tá ok? A gente vai ver algumas imagens e a gente vai precisar montar essa imagem na nossa cabeça como um todo. Quando a gente fala, então, de tomografia de ossos temporais, a gente pode fazer um corte axial, é um corte transversal, tá certo? Ou a gente pode fazer um corte coronal, obedecendo a sutura coronal que nós temos aqui no crânio. Então, só para representar, e cada um desses cortes a gente pode analisar alguns níveis a partir daquilo que a gente falou naquela outra imagem. Então, veja bem, aqui a gente tem uma representação de uma orelha média, inclusive a mesma imagem que a gente viu há pouco tempo, e vamos aqui fazer alguns níveis, alguns cortes que são vistos no plano axial. Então, ó, a gente pode analisar um nível hipotimpânico. Ele é um nível que corta a região do hipotímpano. Nível timpânico, uma região que corta a região mais medial, mais mediana da membrana timpânica, né? Pode chegar aqui, inclusive, próximo à janela redonda. Nós temos um nível médio timpânico. O nível médio timpânico, veja bem, a gente já consegue cortar os ossículos. Ó, a gente já tem um corte que pega os ossículos, pega inclusive a janela oval. Então, nesse nível médio timpânico, a gente tem visualização dos ossículos, tem visualização da janela oval. Nós temos um nível do conduto auditivo interno e do epitímpano, então é um nível que corta o epitímpano e mais internamente vai também selecionar aqui o conduto auditivo interno, e nós temos um nível que muitas vezes pode ou não pode pegar o epitímpano, que é o nível do canal semicircular lateral. Você vê que o canal semicircular lateral ele fica bem alto, né, na orelha interna. Então, quando a gente fala de um plano axial, de um corte axial, esses são os níveis que a gente vai visualizar em breve. Quando a gente fala em um corte coronal, a gente começa do corte de anterior para posterior. Então, você pode ter um nível timpânico anterior. Olha aqui, a gente pega a caixa timpânica e vai fazer um corte anterior. Ó, esse é o corte que eu estou fazendo. Eu estou pegando aqui bem próximo ao que seria a tuba auditiva. Um nível médio timpânico, que eu corto aqui no centro da caixa timpânica.
um nível da janela oval, ou seja, um nível em que eu corto, olha aqui a janela oval, olha o estribo se articulando com a janela oval, chegando à janela oval. Então, o nível da janela oval, eu vou ter um corte da janela oval. Aqui o nível da orelha média posterior, então um nível em que eu pego a parte mais posterior da caixa timpânica, e o nível do forame jugular, que muitas vezes já sai da caixa timpânica, em que eu vou pegar o forame jugular, que nesta imagem não está aqui representado. Então vamos só lembrar como são feitos esses cortes. Olha aqui o corte coronal feito desta maneira, desta forma, obedecendo o mesmo plano da sutura coronal. E aqui um corte axial é um corte feito na transversal, tá ok? Em que a gente também visualiza os dois ossos temporais, tudo bem? Vamos em frente. Então, falando a respeito do plano axial, vamos seguindo os nossos níveis, o nível que a gente comentou. Então, olha esse primeiro nível, o nível hipotimpânico. Pessoal, essa região em que eu estou aqui passando a seta seria justamente a região do hipotímpano, é a região mais baixa da orelha média. Então, essa região do hipotímpano. Nessa região, eu ainda não consigo visualizar os ossículos. Os ossículos eles estão numa região mais superior da orelha média. O que eu consigo visualizar? Eu consigo visualizar aqui o canal por onde vai passar a artéria carótida. Então, olha isso aqui. Esse aqui é o canal onde vai passar a artéria carótida. E aqui eu consigo visualizar também a fossa, o forame jugular. Então, aqui eu tenho, mais anteriormente, o canal por onde vai passar a artéria carótida, mais posteriormente o forame por onde vai passar a veia jugular, tá ok? Forma de modo semelhante a um boneco de neve. Você percebe que são duas ondulações que formam um 8, formam um boneco de neve. Além disso, nessa imagem, eu consigo ver também o côndilo mandibular se articulando aqui na articulação temporomandibular e consigo ver também um esboço do que seria o conduto auditivo externo, ainda na sua porção cartilaginosa. Vamos seguir em frente, vamos pegar o nível timpânico. No nível timpânico, a gente ainda não consegue visualizar muito bem todos os ossículos. Na verdade, não conseguimos ver muito bem os ossículos, conseguimos observar aqui conduto auditivo externo, já na sua parte óssea. Conseguimos visualizar aqui uma espira da cóclea, uma espiral da cóclea. Seria essa estrutura aqui que nós estamos vendo, seria essa espiral da cóclea. E aqui, nessa região aqui mais anterior, ó, nós conseguimos ver aqui a saída do nervo facial. Isso aqui é a saída do nervo facial. Tá certo, pessoal? Isso aqui seria a saída por onde o nervo facial emerge do osso temporal. E nessa região, que está aqui apontado, nós temos o aqueduto coclear. Cuidado, isso aqui não é conduto auditivo interno, isso aqui é aqueduto coclear. E conseguimos visualizar aqui nessa região posterior, células pneumáticas da região mastóide. Subindo um pouco mais, no nível médio timpânico, nós conseguimos ver melhor aqui as espiras da cóclea. Já conseguimos visualizar também os ossículos aqui representados, são essas pequenas estruturas, ó, que a gente consegue observar. Então, aqui, ossículo, conseguimos até supor que isso aqui seja martelo, bigorna, e o estribo seria esse último ossículo aqui, mais próximo da orelha interna, tá bom? Nesta região, nesta topografia. No nível do conduto auditivo interno e epitímpano, obviamente, a gente vai ver o conduto auditivo interno. Este é o conduto auditivo interno, tá ok? Lembre-se que no conduto auditivo interno a gente tem a passagem do nervo vestíbulo coclear e temos também a passagem do nervo facial. Aqui nós observamos uma espiral da cóclea. E aqui, olha que interessante, aqui nós já conseguimos ver aquela região do labirinto, que talvez correspondesse ali a sáculo e utrículo. E aqui nós vemos esta linha um pouco mais hipodensa dentro deste osso hiperdenso, que seria a topografia do canal semicircular posterior. Então, isto é o canal semicircular posterior, tá certo? Não esqueçam, isso é o canal semicircular posterior. E, por fim, nível do canal semicircular lateral. Olha aqui, continuamos a visualizar conduto auditivo interno. E você percebe que esse conduto auditivo interno, ele continua a partir da parede lateral da caixa timpânica, que é por onde vai passar o nervo facial. Lembre-se que o nervo facial ele tem um trajeto intratemporal, tá certo? E nós conseguimos observar, não à toa, esse é o nome do nível do corte axial, que seria o canal semicircular lateral. Então, aqui a gente tem canal semicircular posterior. Olha aqui, canal semicircular posterior. Eu estou pegando um corte anterior, um corte posterior. Canal semicircular lateral, e o canal semicircular anterior também estaria nesta topografia um pouco mais acima. Então, essas são algumas imagens
do osso temporal que a gente pode visualizar no corte axial. Vamos agora para o corte coronal, começando no nível timpânico anterior. Você pode observar aqui nível timpânico anterior, você consegue já observar aqui a orelha média, não consegue observar ainda ossículos, tá ok? Mas você consegue ver muito bem a região da cóclea. Olha as espiras da cóclea. Lembrar que essas estruturas são arrodeadas por um osso extremamente denso. Ele é um osso bem branco. Você percebe que ele é um osso bem branco, tá certo? E você consegue visualizar aqui também algumas células pneumáticas da região mastoide. Vamos para um nível médio timpânico. Aqui no nível médio timpânico, nós já conseguimos visualizar aqui os ossículos, tá certo? Então, aqui a gente já tem ali o martelo, a cabeça do martelo. Nós ainda conseguimos ver aqui essa região, que seria a região de uma espiral da cóclea, e o conduto auditivo interno. Olha, perceba o conduto auditivo interno, e perceba que o conduto auditivo interno, ele se continua nessa topografia, e ele dá essa curva, ele faz essa curva. Essa é a curva por onde caminha o nervo facial, tá certo? Então, isso aqui é o canal do nervo facial. Este aqui é o canal do nervo facial. Quando a gente vê o nível da janela oval, não é à toa. A gente consegue visualizar os ciclos, conseguimos visualizar a janela oval. Olha a janela oval aqui representada. Esse é o local onde o estribo se articula, se conecta com a orelha interna, tá ok? Então, aqui você consegue observar ossículos, consegue ver janela oval, consegue ver o ático da caixa timpânica se conectando com o antromastóide, consegue observar células pneumáticas da mastoide e consegue ver que canal semicircular lateral, ó, o canal semicircular lateral, ele faz uma proeminência para dentro da orelha média e consegue ver o início do que seria o canal semicircular anterior ou canal semicircular superior, tá ok? E seguindo mais uma vez, ainda conseguimos visualizar aqui conduto auditivo interno. Vamos agora para o nível da orelha posterior. No nível da orelha posterior, continuamos a observar aqui canal semicircular lateral. Conseguimos observar aqui o que seria o canal semicircular anterior, um corte do canal semicircular anterior, antromastóide, conduto auditivo externo, né? E seguindo aqui mais adiante, nós vemos principalmente canal semicircular lateral e aqui canal semicircular posterior, representado por essas duas pequenas estruturas ovaladas, duas estruturas arredondadas aqui. Na verdade, nada mais é do que um corte que pega a parte superior do canal semicircular posterior e a parte inferior do canal semicircular posterior. Então, esse aqui seria o canal semicircular posterior. Essa estrutura que está aqui é por onde o nervo facial vai emergir. Então, o nervo facial entrou aqui no osso temporal. Na verdade, ele entra no osso temporal a partir do momento em que ele entra pelo conduto auditivo interno, caminha pelo canal do nervo facial, passa por uma região que seria a parede lateral da caixa timpânica, parede posterior da caixa timpânica, e vai emergir aqui, na parte inferior da parede posterior da caixa timpânica, o canal do nervo facial. Então, esse é o nervo facial, ele tem um trajeto totalmente intratemporal, inclusive muito importante que o radiologista, numa tomografia de ossos temporais, analise muito bem o canal do nervo facial. Vamos agora aqui, numa imagem um pouco maior. Olha, veja aqui a cóclea, aqui eu fiz um corte em que eu observo a cóclea, e aqui um corte em que eu vejo canal semicircular posterior. Esse é o canal semicircular posterior, que está aqui representado em um corte, tá tudo bem? E aqui eu consigo observar também o conduto auditivo interno, Aqui nós conseguimos ver alguns ossículos e células pneumáticas da região mastoide. Vamos em frente. Aqui nós continuamos a ver conduto auditivo interno. Vemos agora canal do nervo facial. Olha o canal do nervo facial, é este canal aqui que se segue do conduto auditivo interno. Conseguimos ver também canal semicircular lateral. Ele é um corte que pega o canal semicircular lateral. Então aqui eu ainda consigo ver essas duas estruturas ovaladas que correspondem ao canal semicircular posterior e aqui o canal semicircular lateral totalmente visualizado. Tudo bem? Porque isso aqui é um corte axial. E, por fim, nós temos o canal semicircular superior ou canal semicircular anterior, que é este aqui representado por essas duas estruturas arredondadas, tá ok? Então, a gente fez um corte que, a nível do canal semicircular anterior, que pegou essas duas estruturas aqui, ó. Se a gente fosse completar, ela seria assim. Tudo bem? Então, essa é a tomografia de ossos temporais. É um exame que, realmente, quando você pega o CD para analisar o exame, vendo corte a corte, ele faz muito mais sentido do que quando a gente analisa apenas observando cortes espaçados uns dos outros, tá ok?
Vamos agora falar, então, de algumas alterações. Se você olha essa tomografia de ossos temporais, você vê uma alteração que é bem nítida, tudo bem? Aqui você consegue ver uma região de orelha média e de células pneumáticas da mastoide, que estão bem aeradas, ou seja, estruturas normais. E desse lado você vê aqui uma orelha média, antromastóide e células pneumáticas da mastoide, preenchidas por um material com densidade de partes moles, ou seja, um material que tem densidade de encéfalo, tem densidade de ópteas, tudo bem? Então, você percebe que existe aqui uma densidade, um material com densidade de partes moles. Esse aqui, por exemplo, poderia ser um indivíduo que tem um quadro de otomastoidite agudo. Então, ele tem um processo infeccioso da orelha média, e esse processo infeccioso da orelha média, ele se estende para a região mastoide. Inclusive, ao exame físico, você pode ver abaulamento e hiperemia da região retroauricular. Tudo bem? Essa aqui é a alteração que a gente queria trazer. Se a gente fosse um pouco mais a fundo, a gente conseguiria ver aqui canal semicircular anterior, canal semicircular posterior. Nesta imagem, conseguimos observar aqui um pouco do que seria a cóclea. Conseguimos ver canal semicircular lateral e canal semicircular posterior. Vamos aqui em frente. Esta imagem tem o objetivo de trazer essa alteração. Lembre-se que quando a gente mostrou o labirinto, quando a gente mostrou cóclea e vestíbulo, lembre-se que o osso que fica ao redor dessas estruturas, ele é um osso extremamente denso. Eventualmente tem algumas doenças que começam a causar porose óssea. Então esse osso que era para ser bem branco, ele começa a sofrer um processo de porose óssea, que está aqui representado. Olha a cóclea, olha as espirais da cóclea, e olha essa porose óssea. Olha essa região aqui, que era para ser de um osso bem denso. Ele não está denso. Isso aqui a gente pode chamar de otoespongiose. A otoespongiose, ela acontece em uma doença chamada de otosclerose. A otosclerose é quando você tem esses halos de desmineralização óssea. Então, a presença desses halos de desmineralização óssea. Inclusive, o tratamento da otosclerose pode ser feito, inclusive, com cálcio, vitamina D, inclusive bifosfonatos. E aqui a gente também consegue ver os ossículos aqui na orelha média e região das células pneumáticas da mastoide. E, por fim, uma alteração aqui de tomografia de ossos temporais é esta que está aqui com esse círculo tracejado. Veja bem, o exame A é um exame alterado e o exame B é um exame normal. O que a gente tem no exame normal? Você percebe aqui que martelo e bigorna são ossos que se articulam a partir da articulação incudo-maleolar de uma maneira bem congruente. Parece um sorvete. Você tem a casca do sorvete, você tem a bola do sorvete e elas se articulam de uma maneira extremamente congruente. Se você tem, por qualquer motivo que seja, uma perda dessa articulação, seja uma desarticulação, você passa a ter uma luxação incudo-maleolar, ou seja, essa bola de sorvete ela era para estar mais congruente com a casquinha do sorvete. E não. O que a gente consegue observar aqui nessa imagem é que existe uma desarticulação, uma luxação incudo-maleolar. Além disso, você tem outras alterações que aqui não foram retratadas. Você pode observar que existe um traço de fratura. E, além disso, você também pode observar que entre essas células aqui, que eram para ser células totalmente aeradas, a orelha média também, existe um material com densidade de partes moles, tudo bem? Então, você percebe que a orelha média, o antromastóide e as células pneumáticas da mastoide estão preenchidas por um material com densidade de partes moles. Então, esse exame tomográfico poderia ser justamente no contexto de um indivíduo com TCE, um trauma crânioencefálico, em que ele teve uma fratura longitudinal do osso temporal, uma luxação incudo-maleolar e aqui um sangramento, né, uma hemorragia na orelha média e na cavidade mastoide. Essa é a segunda parte da nossa aula, pessoal, a respeito de tomografia de ossos temporais. Então, você vê que a tomografia de ossos temporais é importante no diagnóstico de várias condições, desde doenças da orelha externa, orelha média e orelha interna, tudo bem? Então, ele auxilia quando a gente fala de alterações congênitas da orelha, ele auxilia quando a gente fala no contexto de trauma, ele auxilia no contexto de otosclerose. Então, é um exame que pode nos auxiliar, claro, a depender da doença, porque ele traz essas informações. Lembre-se que, quando a gente fala de tomografia de ossos temporais, a gente está falando de um exame que não vê muito bem partes moles. Então, eu quero estudar complicações intracranianas de uma otite média aguda. Talvez tomografia de ossos temporais não seja o melhor exame. Talvez a ressonância seja o melhor exame para a gente ver qualquer tipo de complicação, como abscessos, e qualquer outra complicação que envolva partes moles. Mas a gente vê que tomografia de ossos temporais, a gente consegue ver muito bem os ossículos e a gente consegue estudar muito bem a parte óssea da orelha interna
e da orelha externa igualmente. Então, agora falta somente a nossa parte 3 da aula, que será em outro vídeo, a respeito de tomografia de seios paranasais.